Estamos estudando João capítulo 3, versículo 16, em cujo texto nós estamos vendo o coração de Deus. Mas estamos vendo agora especialmente as declarações deste coração. Na mensagem anterior, falamos sobre a primeira declaração do coração de Deus. Ele nos abençoou com uma bênção especial, riquíssima bênção, porque o seu coração é um coração abençoador. Nesta mensagem de hoje eu quero falar sobre a mais valiosa bênção de Deus dada a nós diretamente dos céus. Porque a bênção de Deus é a mais valiosa e a mais preciosa bênção. Porque o texto de João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo ou a nós de tal maneira que deu seu Filho. Vamos orar para que Deus esteja nos dando a graça de aprender mais uma lição da sua palavra e, sobretudo, do seu coração. Pai querido, muito obrigado pela graça de estarmos juntos diante do Senhor e diante da tua palavra. Rogamos que o teu Espírito esteja nos iluminando tanto para falar da tua palavra quanto para a verdadeira interpretação. Abençoa as pessoas que neste momento estão me assistindo, que sejam alcançadas pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Oramos com gratidão por tudo no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Olha o pronome de posse. Ele deu seu Filho. Ele não nos emprestou, ele não nos vendeu, ele não nos alugou, mas ele deu. Mas ele não deu qualquer coisa. Ele não deu um anjo, ele não nos deu um querubim, ele não nos deu um patriarca, ele não nos deu um profeta, ele deu seu Filho. O pronome possessivo é para demonstrar aqui o peso, o valor, a grandiosidade da bênção que Deus deu a este mundo perdido, caído e separado dele. Seu Filho. Ele não deu apenas seu Filho, ele deu seu Filho unigênito, único Filho e primogênito, primeiro e último Filho de Deus. Ele tira, por assim dizer, dos céus a mais valiosa pessoa que ali existia para que pudesse vir a este mundo. O que Deus viu em nós que nos deu esta grande bênção? Seu Filho, porque Deus amou a nós. E João diz, de tal maneira que deu seu Filho. Eu gostaria de estar mostrando em alguns textos bíblicos porque Jesus é a mais valiosa bênção dos céus, como expressão e revelação e declaração do coração de Deus a nós pecadores. Romanos, no capítulo 8, capítulo 5, versículo 1, escreveu o apóstolo Paulo: Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando nós ainda éramos perdidos, Jesus morreu por nós. Jesus foi dado por nós. Cristo veio por nós. Cristo veio para nós. Portanto, observa que a declaração que Deus está dando a nós, essa segunda declaração do seu coração amoroso, do seu coração perdoador, do seu coração abençoador, é que a bênção que ele nos deu é a maior e a mais valiosa bênção. Ainda nós temos em João no capítulo 15, versículo 13. João, capítulo 15, no versículo 13, olha o que ele vai dizer para nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, o Deus, nos chama de amigos. Portanto, ele nos deu Jesus por causa do seu grande e precioso amor, mostrando a grandiosidade da bênção que ele deu a nós. Por isso, a bênção que nós temos em Cristo Jesus é a maior de todas as bênçãos, indiscutivelmente. Os céus nos deu a maior de todas as bênçãos dele. Ainda nós temos em Hebreus capítulo 1, gostaria de estar lendo esse texto, é muito interessante,
o que o escritor aos Hebreus escreveu para nós sobre a pessoa de Jesus, porque nós estamos mostrando a pessoa de Jesus como a bênção maior e mais valiosa para nós, vinda diretamente dos céus, baseado em João 3,16. Olha o que diz o escritor, capítulo 1 de Hebreus, versículos de 1 a 4. Vou estar lendo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou ao mundo através do seu Filho. Verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus, além de ser o porta-voz legal de Deus, ele também foi constituído herdeiro, possuidor, dono de todas as coisas do mundo que foi criado também por ele. O versículo 3, ele diz, o qual sendo o resplendor. Olha a palavra que o escritor utiliza para Jesus como a bênção de Deus ao mundo. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo então feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra nas alturas. Dá para perceber a bênção que o mundo recebeu? Dá para perceber a bênção que você tem rejeitado? Se você ainda não é um cristão, se você ainda não é uma pessoa salva, dá para perceber aqui a grande bênção, o tamanho da bênção que você tem perdido, que você tem rejeitado? Esta é a bênção que Deus deu a nós. Esta é a bênção que veio diretamente dos céus para nós. O versículo 4, ele termina dizendo o seguinte, e feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Por isso que nós dizemos, baseado em João capítulo 3, versículo 16, que Deus deu a mais valiosa e a mais poderosa bênção dos céus ao pecador. Porque ele é mais excelente do que os anjos. Não existe ninguém nos céus ou na terra que possa se comparar ao Senhor Jesus Cristo, o Filho único e primogênito de Deus. Esta foi a bênção que Deus deu ao mundo, esta é a bênção que o mundo tem rejeitado, veio para o que era seus e os seus não receberam. Ele foi desprezado e rejeitado, indigno entre os homens, lamentavelmente. Ainda nós temos outros textos bíblicos que eu gostaria de estar lendo, por exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 7, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7, escreveu aqui o apóstolo do amor de Deus. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra, quer dizer, o Filho e o Espírito Santo. Todos os textos indicam e provam que a bênção veio do céu, veio diretamente de Deus, mas não foi qualquer bênção, foi a maior, a mais valiosa, a mais preciosa bênção, representando Deus ao mundo. Jesus, quando chegou aqui, ele disse, eu e o Pai somos um. Aqui ele é aquele que testifica ao lado do Pai nos céus. Dá para perceber a grande, o tamanho. Aqui me falta palavras para descrever, como João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal, e ele não achou palavra para descrever o grande amor de Deus, porque Deus não pode ser descrito, não se pode descrever, Deus não se pode estudar, senão ele seria nós e nós seríamos ele. Portanto, prova aqui os textos bíblicos que a bênção que Deus nos deu é a mais valiosa, a mais poderosa bênção vinda diretamente dos céus a nós. Eu quero terminar lendo João capítulo 14, aliás, João capítulo 1, agora o Evangelho de João. O capítulo 1, o evangelista João escreveu sobre Jesus dizendo o seguinte,
Eu vou ler o capítulo 1, de 1 ao verso 4, do verso 1 ao verso 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bem, vamos interpretar isso aqui para que possa ficar aqui uma interpretação correta do que João estava escrevendo, numa visão totalmente espiritual, movido pelo Espírito de Deus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Dá para perceber o tamanho da bênção que Deus nos deu? Que grande bênção! O verso 2 ele diz, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora veja o versículo 5 que ele diz, eu vou incluir o verso 5 também. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E as trevas não a compreenderam. As trevas não entenderam. Se Jesus é a luz, nós somos as trevas. Nós representamos as trevas. O nosso coração endurecido, o nosso coração entenebrecido, a nossa mente obscurecida pelo pecado, representa as trevas. Ele veio, ele resplandeceu como luzeiro neste mundo. A luz resplandeceu nas trevas e nós não a entendemos. Há quantas pessoas até agora que não conseguiram entender o grande amor do coração de Deus, a grande bênção do coração de Deus. Continuam rejeitando esta grande bênção, portanto, continuam nas trevas. Espero, meu querido amigo, se você ainda não é uma pessoa salva, que você possa ter entendido, através dessa reflexão, da maior e mais rica bênção de Deus ao mundo, que Deus te amou e já te deu a maior de todas as bênçãos. Que o seu coração seja tocado profundamente e seja aberto, não apenas para receber este amor, mas para receber o próprio Jesus em pessoa, a fim de que ele possa habitar em nós, viver conosco aqui, até o dia quando estiver vivendo com ele na glória. Muito obrigado pela sua participação, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.